Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Corinthians porque o Barleta, Christian Barleta do São Bernardo, está muito próximo do anúncio. Tem até data para isso acontecer, eu vou te explicar nesse vídeo. O André Sanches pode voltar à presidência do Corinthians? Esse assunto ganhou as manchetes no dia de hoje. E o Roger Guedes, hein? Deu fortes declarações sobre o Vitor Pereira, sobre o Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, tá tudo certo entre Corinthians e São Bernardo para que o... tá tudo certo entre Corinthians e São Bernardo para que Christian Barleta, 21 anos, destaque do Campeonato Paulista pelo Bernon nessa campanha maravilhosa, né? Vice-líder geral, seja jogador do Corinthians muito em breve. Ele já é jogador do Corinthians, a gente só não pode, claro, determinar de forma oficial, porque ele ainda vai jogar pelo São Bernardo até o fim do Campeonato Paulista. Mas é importante a gente atualizar as informações, porque pode ter muita gente aí que está pensando, não, mas não assinou, não está fechado, quando que ele vai jogar no Corinthians, quando que ele chega, mas se já está fechado, por que ele não chegou ainda? Bom, gente, existe um acordo entre as duas diretorias, ele está jogando o Campeonato Paulista ainda pelo São Bernardo, e o São Bernardo faz uma campanha espetacular, brilhante. Aliás, é por conta disso que o Christian acabou se destacando e chamando a atenção de vários clubes. O Corinthians se antecipou e, segundo o Lucas Andrino, que é o CEO do São Bernardo, o negócio já está encaminhado, já está tudo certo e o São Bernardo, que detém 90% dos direitos do Christian, deve ceder em torno de 50% para o Corinthians, num contrato de 3 anos. Essa é a proposta do Corinthians para fechar até o fim de 2025 com o Christian Barleta. Jogador muito rápido, veloz, habilidoso, pode jogar por dentro, pode jogar pelo lado. Acho que vai ser uma peça fundamental no ataque do Timão para a sequência da temporada. Vai evoluir muito ainda, ele tem apenas 21 anos. Então acho que foi uma belíssima contratação certeira de um moleque aí que rodou pelo sul do país, chegou aqui no São Bernardo e tem sido um dos grandes caras. Não dá para dizer que ele é o único destaque, né? Porque o São Bernardo faz uma campanha muito boa, mas ele é um dos pontos altos aí. É um cara muito jovem que está encarando de frente aí grandes adversários, participando dessa campanha maravilhosa. Então, quando é que o Christian chega, então, Chico, se ele está disputando o Paulista pelo São Bernardo? É simples, assim que o São Bernardo for eliminado. E ele vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Aí você vai me perguntar, tá, mas e se o São Bernardo eliminar o Palmeiras? Tudo bem. Aí a gente vai para a semifinal. Se o São Bernardo for eliminado, o Christian se apresenta no dia seguinte no Corinthians. Se o São Bernardo chegar até a final, terminando o Campeonato Paulista, dia 9 de abril, se eu não me engano, é a última data, o Christian será jogador do Corinthians. Claro que você vai ter outro questionamento, tá, Chico? Mas espera aí. Aí o São Bernardo elimina o Palmeiras e enfrenta o Corinthians, que pode ser na semifinal ou na final. Segundo o Lucas Andrino, ele joga contra o Corinthians. Jogador profissional, está com a cabeça muito boa, o negócio está sendo feito para que o jogador se apresente ao Corinthians depois da sua participação no Paulistão. Então ele defende o São Bernardo até o fim do Campeonato Paulista, seja nas quartas de final eliminado pelo Palmeiras, seja numa eventual eliminação de semifinal, seja depois da decisão, seja contra o Corinthians ou não. O Christian Barleta disputa o Campeonato Paulista e depois se apresenta ao Timão. É importante a gente deixar isso claro, né? Porque tem mais um indicativo, tem mais um ingrediente que determina como o Christian já está negociado com o Corinthians. O São Bernardo encara nesta quarta-feira, no estádio 1º de maio, o Náutico pela Copa do Brasil. E o Christian não vai jogar. Por quê? Porque se ele entrar em campo com o São Bernardo pela Copa do Brasil, ele não poderá mais jogar na Copa do Brasil por outro clube, ou seja, pelo Corinthians. E isso é dito claramente e publicamente. Exatamente pela negociação avançada com o Corinthians e pela relação das duas diretorias, ele não vai para campo. Simplesmente, o São Bernardo tirou ele da relação para que ele não fique impedido de defender o Corinthians nas próximas fases da Copa do Brasil. Isso indica claramente que o jogador já está negociado com o Corinthians. Então, essas são as informações, restam apenas dias, né? Resta apenas terminar a participação do São Bernardo no Campeonato Paulista para ele se apresentar. Agora fica a dúvida aqui, né? O torcedor do Corinthians vai secar ele contra o Palmeiras para que ele chegue logo ou vai deixar ele... Queria saber isso nos comentários. Vai deixar ele ir o mais longe possível, até enfrentá-lo, quem sabe, no Campeonato Paulista, para só depois contar com ele.
Tô curioso. Vamos falar sobre esse ambiente político do Corinthians, que já começa a ferver. As eleições são no final do ano, em que o Duílio Monteiro Alves termina a sua gestão. E teve uma especulação aí de gente querendo que ele ampliasse, né, o seu mandato e tudo mais. Isso não deve acontecer. Só que o candidato da chapa do Duílio, da situação, o mais cotado, pelo menos, é o André Oliveira, conhecido como André Negão, que é o cara que está numa fila, né, da hierarquia esperando para ser o próximo candidato a presidente. Esperou o seu momento, né, depois do André Sanches, até o Roberto de Andrade já foi presidente, o próprio Duílio agora, e o André Negão está esperando a chance dele. Só que o André Negão é um cara que tem uma rejeição muito forte por parte da torcida e até mesmo de alguns conselheiros. Então se especulou no dia de hoje a possibilidade da volta de André Sanches. André Sanches voltando ou como candidato a presidente, realmente, pela chapa da situação, ou como até mesmo um vice de futebol, auxiliando, né, junto na chapa, o André Negão, ou um superintendente de futebol, emprestando o seu prestígio, o seu nome, para que o André Negão fosse o presidente e o André Sanches o homem forte do futebol. Bom, o André Sanches já negou veementemente qualquer possibilidade de voltar ao Corinthians. Ele conversou com repórteres, ele respondeu a portais e disse: esqueçam isso, a chance é zero, eu não volto para a diretoria, para algum comando político, algum cargo político dentro do clube. Palavras do André Sanches hoje, dia 28 de fevereiro de 2023. Só para a gente pontuar. Então, o André Oliveira, o André Negão, deve ser realmente o candidato da situação. E aí teve uma outra chapa que lançou até o nome do meu colega lá de Band, o Ronaldo Giovanelli, mas é claro que ele ainda não é candidato, digamos assim, um apoio que está acontecendo entre conselheiros, né, entre uma das chapas. Isso ainda vai dar muito pano para manga ao longo do ano, mas o que eu queria falar é que o André Sanches, nesse momento, não tem chances de voltar, segundo o próprio. E a gente vai ter que aguardar, obviamente, os desdobramentos disso. E vamos terminar com o Roger Guedes, porque o Roger Guedes esteve no Podpah lá, né? E ser muito sincero, falou sobre vários assuntos. Entre eles, por exemplo, que dentre várias propostas que ele recebeu ao voltar do futebol chinês, uma delas do Grêmio, onde ele tem ligações muito fortes, né? Ele foi da base do Grêmio, ele é natural de Ibirubá, lá no Rio Grande do Sul, a família é gremista. Flamengo, ele optou pelo Corinthians. E aí contou que o Fábio Santos foi um grande incentivador, um grande amigo que ele tem, que ele fez quando jogavam no Atlético Mineiro. E o Fábio, de uma forma até pesada, né, com provocações, assim, né, disse que o Roger tinha que aceitar a proposta do Corinthians e assim o fez. E ele mesmo disse que tinha um desejo de jogar no Corinthians, sempre teve, mas que tudo isso, né, a repercussão com o nome dele, a invasão na rede social, isso foi mexendo com ele e por isso hoje ele está no Corinthians muito bem adaptado, muito feliz e diz que inclusive quer renovar, quer permanecer muito mais tempo, quer se tornar ídolo do Corinthians. Ele quer ser artilheiro do Paulista, quer ser artilheiro do Brasileiro, quer chegar na seleção e quer ser ídolo do Corinthians, o Roger Guedes. E tá jogando muito, né, com o Fernando Lázaro, que também foi pauta. Porque ele disse que, cara, o Lázaro dá uma liberdade muito grande, conversa com o jogador e que eles ficaram muito felizes pela escolha do Lázaro, mas mais felizes ainda porque o outro saiu. Se o Roger Guedes falava mal do Vitor Pereira, falava mal, reclamava do Vitor Pereira enquanto técnico do Corinthians, imaginem agora. E ele não tem papa na língua mesmo, ele fala, ele reclamava que não tinha sequência, que era escalado como centroavante, ele queria jogar na ponta esquerda, enfim, o tempo todo. Ele já fazia isso quando o Vitor estava aqui. E agora, então... E aí ele tem valorizado muito o trabalho do Fernando Lázaro e tem dito que o cara minava o ambiente, não conversava com ninguém, que o ambiente era ruim, e me surpreende até, porque isso foi vindo à tona, né, depois da saída do VP, com vários jogadores, com informações de bastidores que a gente tem, de jogadores inconformados com algumas declarações que ele dava no vestiário, sabe aquelas declarações do tipo, eu não preciso estar aqui, eu tenho muito dinheiro, se eu quisesse eu estava no Liverpool, esse tipo de coisa ele falava no vestiário o tempo inteiro, e alguns líderes não gostavam desse tipo de comportamento, porque tem alguns jogadores ali que são multimilionários também, que não precisam mais estar ali, e estão, por amor ao clube, estão defendendo as cores do clube, estão sendo profissionais, e o Vitor não tinha uma postura adequada, segundo alguns jogadores importantes, viu? Importantes do elenco. Então, esse ambiente não estava legal. Me surpreende muito o Corinthians ter ido tão longe nas competições.
final de Copa do Brasil e quase ter vencido o título sobre o Flamengo, G4 do Brasileiro o tempo todo e com muitas dificuldades, né? O William veio, não conseguiu jogar, o Fagner teve lesão, o Renato Augusto teve lesão, e mesmo assim o time foi longe. Com esse ambiente ruim e complicado, é impressionante. Deu para ver que os jogadores carregaram o time assim nessa, porque você precisa de um ambiente bom para trabalhar em qualquer área. E aparentemente o Vitor Pereira não trazia isso, não levava isso pro grupo de jogadores. E agora o Fernando Lázaro é a água pro vinho, né? É um jogador que escuta, um treinador que escuta, que conversa, que apoia, que explica, que dá o apoio, dá o suporte. Os caras estão maravilhados com o Fernando Lázaro. E as declarações do Roger Guedes só me dão mais motivos para isso. É isso. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Christian Barletta tá fechado, já chegando. Roger Guedes, feliz da vida, lua de mel com o torcedor, vai renovar, escolheu o Corinthians, xingou o VP, falou bem do Lázaro e tá tudo certo. E o André Sanches, que não vai voltar, pelo menos por enquanto. Comentem aqui o que vocês acharam, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!